Fala, meus irmãos, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Esse é o canal Reuniões Meio de Semana e Fim de Semana. Hoje nós vamos fazer o estudo 45 da revista A Sentinela, que tem o tema: o que aprendemos com as últimas palavras de servos fiéis? Olha que interessante esse ponto, com certeza vai ser muito encorajador. Gostaria de reiterar com os irmãos e dizer, irmãos, que estou muito contente. Vários irmãos estão assistindo o canal, vários estudantes, e peço novamente que os irmãos continuem compartilhando, dando um like, um joinha e se inscrevendo no canal. Que fazendo isso, o YouTube vai reconhecer que é um conteúdo bom e vai divulgar para mais irmãos, mais estudantes e mais pessoas. Também fiquem à vontade para os irmãos poderem comentar no canal. Às vezes achou uma resposta interessante, fique à vontade de colocar para encorajar a mim e a outras pessoas. Bom, vamos direto ao ponto. O objetivo desse estudo é ver como a obediência a Jeová resulta em bênçãos e em vida eterna. O parágrafo primeiro tem a seguinte pergunta: por que podemos aprender com os mais velhos? Por causa de suas experiências, eles já enfrentaram situações semelhantes às que podemos passar. O conselho deles reflete não apenas a experiência, mas também a fé em Jeová. Ouvir os seus conselhos, mesmo quando não coincidem com as nossas opiniões iniciais, demonstra humildade e respeito pelos dons que Deus nos dá através da sua organização. Parágrafo 2º. O que vamos ver nesse estudo? Vamos analisar as últimas palavras de Moisés, Davi e do apóstolo João, que se preocuparam em guiar espiritualmente as gerações mais jovens antes de sua morte. Esses homens, eles enfatizaram a obediência a Jeová como o caminho para a verdadeira felicidade e sucesso. Moisés, por exemplo, ele lembrou ao povo a importância de obedecer à lei de Deus. Antes de morrer, Davi aconselhou Salomão a servir a Jeová de todo o coração. João, por sua vez, encorajou seus filhinhos a permanecerem no amor de Deus. Essas palavras nos mostram como o conselho inspirado por Jeová transcende o tempo, sendo útil tanto para os nossos jovens como para os idosos em qualquer época. Parágrafo 3º, no subtópico: você viverá muito tempo. Parágrafo 3º. Que coisas Moisés fez? Jeová lhe usou Moisés para liderar o povo de Israel durante os momentos mais decisivos da sua existência como nação. Sua experiência como profeta permitiu-lhe transmitir as mensagens de Jeová, ao mesmo tempo que, como juiz, ajudou a resolver disputas entre os israelitas. O Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, é uma obra que Jeová inspirou para instruir as gerações futuras. Parágrafo 4º. Quem Moisés encorajou e por quê? Moisés falou principalmente aos jovens de Israel, porque a maioria da geração que tinha experimentado os milagres de Jeová não viveria para ver o cumprimento da promessa da terra prometida. Esta nova geração era a que tinha de entrar na terra. E Moisés aproveitou a sua última oportunidade para lhes lembrar como Jeová os tinha cuidado e guiado desde a libertação do Egito. Os irmãos notaram que começou a chover, mas vou tentar aumentar um pouquinho o tom da voz. Parágrafo 5º. Que garantia as últimas palavras de Moisés deram aos israelitas? Moisés encorajou os israelitas a refletir sobre o futuro que o esperava e que, se obedecesse a Jeová, poderia usufruir uma vida plena na terra prometida. Essa terra não só era bonita, mas também já estava preparada para ser habitada com cidades, casas, culturas e recursos. No entanto, Moisés também os advertiu que esta bênção dependia da sua escolha de seguir a Jeová e de não se afastar dos seus mandamentos. A escolha levantada em Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 19 e 20, não foi relevante apenas para os israelitas, mas também
nos ensina hoje a importância de tomar decisões sábias em nosso relacionamento com Deus. Parágrafo 6º. Por que Jeová deixou que outras nações derrotassem os israelitas? Jeová não permitiu que as conquistas de Israel ocorressem sem motivo. Moisés havia alertado os israelitas de que a obediência a Jeová era essencial para continuarem a usufruir a terra prometida. Em 2 Reis, no capítulo 17, versículos 13 e 14, lemos que quando eles desobedeceram e adotaram costumes pagãos, Jeová enviou profetas para alertá-los e dar-lhes a oportunidade de se arrependerem. Mas eles endureceram o coração. Portanto, Jeová cumpriu as consequências sobre os quais os havia alertado. O exílio na Síria e na Babilônia não foi apenas um castigo, mas também uma oportunidade de reflexão. Pois mesmo no exílio, Jeová demonstrou a sua misericórdia ao prometer um futuro retorno à sua terra, conforme mencionado em Jeremias no capítulo 29, versículos do 10 a 11. Isso sublinha que a disciplina divina é corretiva e orientada para a restauração. Parágrafo 7º. O que aprendemos com as palavras de Moisés? Depois nós temos uma ilustração. Moisés destacou a importância da obediência porque ela traz vida, algo que também se aplica hoje. À medida que nos aproximamos do cumprimento das promessas de Jeová, somos incentivados a permanecer leais e obedientes. O futuro descrito na Bíblia é incrível. A terra convertida num paraíso, a ausência do diabo e dos demônios e o fim da religião falsa e dos governantes corruptos. A ilustração que nós temos, a primeira, mostra um casal pregando com um carrinho. A esposa, ela mostra algo encorajador em seu celular para a mulher que se aproximou do carrinho. Um segundo ponto na ilustração, o mesmo casal faz uma refeição com outros amigos no paraíso. Se obedecermos a Jeová, poderemos então viver numa terra paradisíaca, não apenas por centenas de anos, mas por toda a eternidade. Parágrafo 8º. Como a promessa de vida eterna ajudou o missionário. O missionário mencionado nesse parágrafo conseguiu superar uma fraqueza persistente, porque tinha em mente a importância do seu relacionamento com Jeová e o valor da esperança da vida eterna. Percebendo que poderia perder aquela promessa maravilhosa, ele orou fervorosamente e confiou plenamente na ajuda de Jeová, que o fortaleceu para ser vitorioso. Subtópico: você será bem-sucedido. Parágrafo 9º. Que dificuldades Davi enfrentou? Davi foi um homem que enfrentou desafios extraordinários. Como fugitivo, ele teve que fugir e se esconder durante anos para escapar da perseguição do rei Saul, que o via como uma ameaça ao seu reino. Esse período da sua vida o sujeitou a intenso estresse, mas também fortaleceu a sua confiança em Jeová. Mais tarde, como rei, ele enfrentou a traição do seu próprio filho Absalão, que tentou derrubá-lo e obrigou a Davi a fugir novamente para salvar sua vida. Apesar dos seus graves erros pessoais, como incidente como Batseba, Davi mostrou arrependimento sincero e disposição de corrigir seus caminhos, que lhe renderam a aprovação divina. E Jeová o considerou um homem segundo o seu coração. Parágrafo 10. Porque Davi deu conselhos para o seu filho Salomão. Davi aconselhou seu filho Salomão sobre o motivo pelo qual Jeová o escolheu para promover a adoração pura e construir um templo em sua homenagem. Esta responsabilidade exigiria sabedoria, força e um relacionamento chegado com Jeová, pois Salomão enfrentaria muitas dificuldades para cumprir essa missão. Davi, com a sua experiência e amor a Jeová, queria preparar o seu filho para este papel importante. Ao aconselhá-lo, Davi não só queria que Salomão tivesse sucesso no seu reinado, mas também que desenvolvesse uma relação fiel e obediente com Jeová. Parágrafo 11. De acordo com 1 Reis, no capítulo 2, versículos 2 e 3,
Que conselho Davi deu a Salomão e que coisas boas aconteceram enquanto Salomão obedeceu a Jeová. Nós também temos uma imagem depois. Davi disse a Salomão que se ele obedecesse a Jeová e seguisse os seus mandamentos, teria sucesso na vida. Estas palavras foram cumpridas durante grande parte do reinado de Salomão. Sob as bênçãos de Jeová, Salomão construiu um templo magnífico. Escreveu vários livros da Bíblia, como Provérbios e Eclesiastes, e contribuiu para outros escritos inspirados. Sua fama de sabedoria e riqueza alcançou todas as nações, refletindo a bênção de Jeová. E, no entanto, Davi também percebeu que o seu sucesso dependia de permanecer fiel a Jeová. Infelizmente, no final da sua vida, Salomão desobedeceu a Deus adorando outros deuses, influenciado pelas suas esposas estrangeiras. Como resultado, Jeová retirou-lhe o seu favor, o que afetou a sua capacidade de governar com justiça e retidão, e a unidade do reino ela ficou comprometida. A ilustração que nós temos. A primeira imagem que nós podemos observar ali, Davi fala em seu leito de morte com o rei Salomão, que o segura pela mão. Um segundo ponto, vários irmãos e irmãs frequentam a escola do serviço de pioneiro. Uma irmã levanta a mão para comentar, e as últimas palavras de Davi a Salomão também nos ajudam a ver que, se obedecermos a Jeová, Ele nos dará sabedoria para tomar boas decisões. Parágrafo 12. O que aprendemos com os conselhos de Davi? As palavras de Davi nos ensinam que obedecer a Jeová e deixar-nos guiar pela sua sabedoria garante sucesso além do material. Embora Jeová não nos prometa riquezas ou fama, como fez com Salomão, ele nos garante que sua orientação nos permitirá tomar decisões que nos beneficiarão em todos os aspectos da vida. Por exemplo, seguir os princípios bíblicos pode ajudar-nos a evitar dívidas desnecessárias, a manter bons relacionamentos profissionais e familiares e a desfrutar de entretenimento edificante. Além disso, a sabedoria divina ela protege o nosso bem-estar emocional e espiritual, pois nos dá discernimento para evitar situações perigosas ou influências negativas. Parágrafo 13. O que ajudou Carmen a tomar uma boa decisão? Carmen entendeu que o verdadeiro sucesso não depende de realizações acadêmicas ou materiais, mas de colocar Jeová em primeiro lugar. Enquanto estudava arquitetura na faculdade, ela gostava do que aprendia, mas as exigências de sua carreira afetaram seu tempo e energia, afastando-as das reuniões e enfraquecendo-a espiritualmente. Ela reconheceu que estava tentando servir a dois senhores, situação sobre a qual Jesus alertou em Mateus no capítulo 6, versículo 24. Ao orar em busca de orientações nas publicações bíblicas, ela encontrou forças para tomar uma decisão difícil, mas sábia. Com o apoio da mãe e dos irmãos espirituais maduros, ela decidiu deixar a faculdade para servir a Jeová por tempo integral. Essa decisão permitiu-lhe concentrar-se na sua vida espiritual e sentir as bênçãos de ser leal a Jeová. Parágrafo 14. Qual foi a mensagem principal que Moisés e Davi deixaram para nós? Moisés e Davi aconselharam-nos a ser fiéis e obedientes a Jeová. Nos seus discursos de despedidas, ambos partilharam seu amor e lealdade para com Jeová, motivando aqueles que os ouviram a imitar o seu exemplo. Salientaram que a obediência traz consigo o favor divino e muitas bênçãos, mas que afastar-se de Jeová inevitavelmente leva à perda de seus privilégios. Moisés incentivou os israelitas a escolher a vida por obedecer a Jeová e apegar-se a ele. Por sua vez, Davi exortou seu filho Salomão e outros a obedecerem a Deus para terem sucesso. Esta mensagem é igualmente importante hoje. A principal lição é que a nossa felicidade e esperança depende da nossa lealdade a Jeová. Subtópico: não tem alegria maior do que esta. Parágrafo 15. Que coisas o apóstolo João viu durante a sua vida? O apóstolo João viveu uma vida cheia de experiências extraordinárias, como um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele teve presente em momentos chaves da vida de Cristo. Ele não apenas testemunhou seus milagres, mas também testemunhou a morte agonizante e, num momento de profunda esperança, viu Jesus ressuscitado.
o que reafirmou sua convicção. Sua estreita relação com Jesus fez dele um pilar para a expansão do cristianismo. E ao longo de sua vida, ele viu o crescimento da congregação, desde o seu início humilde até se tornar uma obra que alcançava toda a região conhecida. João também teve o privilégio de receber revelações divinas, que compartilhou através dos seus escritos, incluindo o Evangelho que leva o seu nome e o livro de Apocalipse. Parágrafo 16. Quem é encorajado pelas cartas de João? A primeira carta fornece ensinamentos profundos sobre o amor, a verdade e a obediência a Deus, princípios fundamentais para uma vida cristã fiel. A segunda carta, embora breve, ela enfatiza a importância de caminhar na verdade e a necessidade de evitar aqueles que não seguem os ensinamentos de Cristo. A terceira carta, dirigida a Gaio, enfoca a importância de apoiar os irmãos na fé e de manter uma boa reputação na congregação. Além dessas cartas, o Evangelho de João e o livro do Apocalipse também foram fundamentais para os primeiros cristãos. Na verdade, as cartas de João continuam a ser lidas, estudadas e aplicadas por cristãos de todo o mundo que beneficiam da sua sabedoria, encorajamento e exortações. Parágrafo 17. De acordo com João, 3 João, versículo 4, o que traz alegria? Nesse versículo, João expressa a grande alegria que lhe traz ver cristãos que andam na verdade e obedecem os mandamentos de Jeová. Embora houvesse pessoas que espalhassem ensinos falsos e causassem divisões, aqueles que permaneceram fiéis à verdade foram uma fonte de alegria tanto para João como para Jeová. O versículo destaca que não há satisfação maior de que ver irmãos andando na verdade, observando os princípios de Deus em seu dia a dia. Parágrafo 18. Que lições as palavras de João nos ensinam? As palavras de João nesses parágrafos nos ensinam que a verdadeira alegria não vem de recompensas terrenas, mas da fidelidade a Jeová. Cada vez que rejeitamos as tentações do mundo e permanecemos firmes na verdade, contribuímos para a alegria de Jeová, que tem prazer na nossa obediência. Mas essa alegria não é apenas pessoal, pois também é partilhada com os nossos irmãos e irmãs na congregação. O fato de outros cristãos permanecerem fiéis, especialmente no meio de provações e tentações, enche-nos de grande alegria. Parágrafo 19. O que uma irmã chamada Rachel diz sobre ensinar a verdade a outros? Nós teremos também uma ilustração. Rachel, assim como muitas outras testemunhas de Jeová, sentem muita alegria em ensinar a verdade a outros. Ela destaca que o que realmente a enche de felicidade é ver como seus estudantes aprendem a amar a Jeová, a confiar nele e a fazer mudanças significativas na vida para fazê-lo sorrir. Esse tipo de alegria, segundo Rachel, é incomparável a qualquer sacrifício que ela tenha feito ao longo da trajetória do ministério. Para ela, o esforço de ensinar a verdade é recompensado com uma alegria espiritual incomparável, porque ela sabe que está ajudando outras pessoas a se aproximarem de Jeová. A ilustração que nós temos na revista, nós vemos uma primeira ilustração, mostra aqui uma irmã que gosta de dar estudos bíblicos para outra mulher. Um segundo ponto mostra que algum tempo depois a irmã e sua estudante pregam juntos com muita alegria. Ficamos felizes de ensinar outros a amar e obedecer a Jeová. Com certeza, né, meus irmãos? Subtópico. Aprenda com as últimas palavras de Jeová. Aprenda com as últimas palavras de servos fiéis. Parágrafo 20. O que temos em comum com Moisés, Davi e João? Embora Moisés, Davi e João tenham vivido em épocas e circunstâncias diferentes das nossas, temos muito em comum com eles. Assim como esses servos fiéis de Jeová, nós também servimos ao Deus verdadeiro. Oramos a Ele, confiamos nele e reconhecemos que Ele é a busca da nossa orientação em nossas vidas. Além disso, estamos convencidos de que, assim como aconteceu com Moisés, Davi e João, Jeová abençoa generosamente aqueles que lhe obedecem. Esses homens da antiguidade confiavam plenamente em Jeová e andavam na sua verdade.
Um exemplo que seguimos a nos esforçarmos para viver de acordo com seus princípios. Assim como eles, buscamos orientação divina em todos os aspectos de nossas vidas. Parágrafo 21. Que bênçãos aqueles que seguem os conselhos de Moisés, Davi e João podem esperar. Por seguirmos os conselhos dos servos fiéis de Jeová, como Moisés, Davi e João, as bênçãos que nos aguardam são indescritíveis. Esses homens nos ensinaram que a chave para o verdadeiro sucesso é a obediência a Jeová. Fazendo isso, não só obtemos bênçãos terrenas, como paz e contentamento, mas também vida eterna na presença de Jeová. A promessa de Jeová em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 20, ela é clara. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos viverão para sempre. Vamos então às últimas 3 perguntas finais. O que aprendemos com as últimas palavras de Moisés? Aprendemos com as palavras de despedida de Moisés que a obediência a Jeová era essencial para receber suas bênçãos. Moisés incentivou o povo a escolher a vida e a seguir os mandamentos de Jeová para garantir o seu bem-estar e prosperidade. O que aprendemos com as últimas palavras de Davi? Nas palavras de despedida de Davi, aprendemos a importância de servir fielmente a Jeová. Davi aconselhou seu filho Salomão a obedecer a Jeová para ter sucesso e prosperar e alertou que afastar-se de Deus traria consequências negativas. O que aprendemos com as últimas palavras de João? Com as palavras de despedida de João, aprendemos que a fidelidade de Jeová traz alegria, tanto para nós quanto para ele. João enfatizou que obedecer aos mandamentos de Deus traz verdadeira satisfação e que viver de acordo com a verdade nos aproxima mais ainda de Jeová. Foi um grande prazer, irmãos, compartilhar essas perguntas e respostas da Revista Sentinela. Algumas perguntas são longas, fica a critério dos irmãos resumirem o entendimento e assim poder responder com suas próprias palavras. Enfatizando aos irmãos que, se puderem se inscrever no canal, dar um like, um joinha e compartilhar com os outros irmãos, será muito bom, porque mais irmãos poderão ter acesso, assim o YouTube vai divulgar para mais irmãos. Tenha uma ótima semana e continue servindo ao nosso maravilhoso Deus Jeová. Um grande abraço a todos vocês, meus amados. Fiquem com Jeová.